Queridos irmãos e irmãs, esse quarto domingo da Páscoa é chamado o Domingo do Bom Pastor, porque sempre nesse domingo se faz a leitura do Evangelho e mesmo outras leituras que nos apresentam Jesus sob essa figura tão bonita, o bom pastor, Jesus que cuida das suas ovelhas. E a igreja, porque esse domingo tem como tema o pastor, Jesus que é o pastor, a igreja já há muitos anos escolheu esse domingo como domingo de oração pelas vocações, porque toda vocação é se colocar a serviço, mas sobretudo a igreja nos convida a rezarmos hoje pelas vocações sacerdotais. O que é vocação sacerdotal? É aquela pessoa, aquele rapaz, aquele homem que se sente chamado para o sacerdócio, para ser pastor como Cristo, para apacentar o rebanho de Cristo. Mas a igreja nos convida a rezar por todas as vocações e merece de destaque especial nós falarmos sobre a vocação sacerdotal e uma vocação que está muito ligada com a vocação sacerdotal, e aí diz mais ainda respeito a todos vocês, a todos nós, a vocação matrimonial. São duas vocações muito unidas. O que é a vocação sacerdotal? Deus que escolhe ou um menino, um adolescente, um jovem. A vocação pode se manifestar em diversas idades da vida. Tem gente que já pequenininho percebe o chamado de Deus, claro, vai discernir, mas já começa a perceber o chamado. Alguns percebem esse chamado na adolescência, outros já na juventude, até na idade madura. Percebe o quê? Que Deus está chamando. A vocação é Deus que chama. Mas quando alguém chama, é preciso que haja uma resposta. Então a vocação da parte da pessoa é a resposta a esse chamado de Deus. Quando alguém te chama, te faz um convite, você pode aceitar ou você pode recusar. Rezar pelas vocações é pedir a Deus que as pessoas que Ele chama aceitem esse chamado. Deus chama em números suficientes. Às vezes a gente fala assim, nós temos poucos padres, temos poucas vocações. Não temos poucas vocações. Nós temos vocações perdidas, vocações que não chegaram a ser descobertas, vocações que não foram correspondidas. E por que eu falo isso? Porque Deus não vai deixar de chamar, Ele sempre chama. O que pode acontecer é que da nossa parte não haja essa resposta. Por isso que devemos rezar para que todo aquele que é chamado por Deus abra o seu coração e acolha esse chamado. Mas a primeira vocação que Deus nos dá, para que Ele possa chamar um jovem, existe um primeiro chamado, que é o chamado à vida. E aí já entra a vocação matrimonial. Deus chama a vida. E como é que há essa resposta à vida? É a própria pessoa que dá? Não, porque ela não existe ainda. A resposta da vocação à vida que Deus está dando, a resposta quem dá é o casal. Por isso que o casal cristão, que quer viver como Jesus quer que as famílias vivam, tem essa consciência. Nós somos chamados a responder a essa vocação à vida que Deus pode querer se servir de nós para dar a uma pessoa. Por que nós estamos aqui? Porque os nossos pais não acharam que nós seríamos um peso. Porque os nossos pais não pensaram que nós seríamos um problema. Porque os nossos pais não acharam que um filho é um peso nas costas dos pais. Porque os nossos pais nos colocaram em primeiro lugar do que o seu próprio conforto. Porque os nossos pais não pensaram assim, não quero saber de filho, que eu quero ter uma vida fácil, passear, isso vai me atrapalhar, melhor ter um cachorrinho, que quando eu me cansar eu coloco no hotel e vou passear. Nossos pais não pensaram assim, e por isso Deus nos deu a vocação à vida. Como é bonita essa vocação, como é bonita a vocação da família, pai e mãe que é chamado para essa vocação, é uma vocação linda, que Deus abençoa muito, mas é preciso ter essa consciência do que é essa vocação. Desculpem de falar isso, mas eu acho que serve para a gente refletir. Nós temos que tomar cuidado para nós não sermos influenciados de uma maneira ruim pelo mundo em que nós vivemos. Nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Nós somos de Cristo, vivemos na terra, amamos a todos, mas que temos que viver segundo os critérios de Deus. Quer ver uma influência ruim que o mundo pode fazer para nós? A gente ter uma mentalidade meio que antinatalista. O que é isso? Filho não é bom.
Cuidado com essa mentalidade, hein? O número de filhos que um casal vai ter, quando que eles terão, é uma decisão que esse casal toma diante de Deus. É um assunto do casal com Deus, a sua consciência com Deus. Mas às vezes nós podemos ser influenciados pelo mundo. O mundo é comodista, o mundo quer as coisas fáceis. Para chegar a esse exemplo, você se encontra aí com uma família, tem 4 filhos, logo a gente faz uma brincadeira, logo há uma piadinha. O que no fundo a gente pode passar com isso? Parece que ter muito filho é uma coisa ruim, parece que estão fazendo errado. Se você, casal, tem o seu motivo para ter menos filhos, é você com Deus, mas não pense assim, não tenha essa mentalidade. Enquanto com a pessoa, vocês são casados, quantos filhos? Temos 5, nossa senhora, não, Deus, parabéns! Parabéns, pai, mãe, você tem condições, você assumiu essa responsabilidade, assumiu esse risco, parabéns. Você foi aberto à vida, como eu volto a dizer, é uma decisão de cada casal, não estou condenando ninguém, não é isso, mas nós temos que ter essa mentalidade a favor da vida. Fala-se tanto hoje de defender a vida, mas tem que ser em todos os sentidos, acolher também esse dom que Deus dá. Um filho é um dom, falar da vocação é falar também disso, a vocação matrimonial. Nossa padroeira Santa Teresinha foi a 8ª filha. E olha que os pais perderam vários filhos e não desistiram. Ela foi a 8ª. Ontem nós celebramos Santa Catarina de Sena. É exceção da regra, mas ela foi a 24ª filha. Se os pais pensassem assim, não, tá bom, não teríamos a grande Santa Catarina, Deus conduz todas as coisas. Desculpe a sequência, depois de falar de santo, falar de mim, eu sou o 9º filho. Agradeço a meus pais, que ainda tiveram mais 2, somos 11, não é? Bênção de Deus, a vida era fácil? Não é? Mas Deus vai ajudar. Se ele enviar um filho para o casal, Ele vai ajudar. Cuidado para não fazer uma conta, não posso ter mais um filho porque eu não vou poder pagar o doutorado dele. Essa conta não funciona. Se for assim, você não faz nada. Também tem que ter confiança em Deus. Então, que seja um dia de nós rezarmos pelas vocações. E para que haja vocações, nós precisamos das famílias. Não existe chuva de padre, não é? O padre não cai do céu, as freiras, temos a irmã com a gente hoje, não cai do céu. Tem uma família, tem um pai, tem uma mãe que se abriram à vida. Toda vocação tem uma coisa em comum. Vocação significa entrega, doação. Significa que vai sacrificar alguma coisa. O padre, a religiosa, o missionário, talvez sacrificou uma carreira, sacrificou um plano que ele tinha, sacrificou ter a própria família para se consagrar a Deus. O casal também faz um sacrifício. A partir do momento que se unem, acabou a vida individual. Não pode mais falar eu, tem que falar nós, tem que pensar como nós. E a partir do casamento, quando vêm os filhos, eles vão ter a prioridade. Casar, se fala tanto, e viveram felizes para sempre. Não vai ser assim não. Vai ter a felicidade sim, mas não essa felicidade segundo o mundo, que é uma felicidade que tira sofrimento, que tira responsabilidade, que tira compromisso. Essa felicidade não existe em lugar nenhum. Quem busca essa felicidade nunca será feliz. Toda vocação tem isso em comum, a doação, a entrega. Lembro de um irmão meu, lá são muitos, sobrinho lá o que mais tem, mas um de meus irmãos, quando foi nascer o primeiro filho, meu outro irmão falou com ele assim, olha, dorme essa noite, porque vai ser a última noite que você vai dormir de verdade. E é verdade, e com que alegria uma mãe faz isso, um pai faz isso. A mãe que se levanta à noite para cuidar do filho, cansada, ela vai dizer que ela gosta, que aquilo ali é bom, humanamente falando, não, mas o coração de mãe dela a leva a fazer isso, o coração de pai leva a fazer isso, a trabalhar, a se desgastar. A vocação é isso, toda vocação tem isso em comum. Ninguém deve pensar assim, não quero ser padre, porque eu quero ter uma vida fácil, eu quero me casar. Não vai por esse caminho que você não vai ser feliz. Toda vocação implica doação, porque nós somos cristãos, e todo cristão é o quê? É membro de Cristo, e Cristo sem chaga não existe, Cristo sem cruz não existe, mas uma cruz que leva à alegria, uma cruz que leva à ressurreição, Então que hoje seja o dia de nós rezarmos por todas as vocações, para que todo aquele que recebe de Deus um chamado, para a missão que for, pense em primeiro lugar no amor de Deus e dê com generosidade o seu sim, sabendo que Deus vai estar sempre a seu lado para sustentá-lo em todos os momentos difíceis que esse sim fizer com que ele tenha que passar. Amém.